Marina, prazer enorme te conhecer pessoalmente, né? Ver seus olhos assim de perto, seu sorriso. Já conversei com a Tamara, conversei com a sua mãe e agora com você. Fala um pouco das gerações de mulheres da sua família. Eu sou uma pessoa suspeita para você fazer essa pergunta porque eu tenho interesse na ancestralidade. Eu estudo genealogia e aquele encontro do eu já vem de muitos anos, mas eu acho que culminou na pandemia, quando eu me dediquei o tempo que eu tinha em casa, que era bastante, né? A gente estava bem perdidos. Eu decidi descobrir de onde eu vinha e fiz uma jornada através do tempo, buscando as origens da nossa família, né? Os 4 troncos da onde eu vim. E é muito bonito ver, pensar a diversidade, né, que nos antecedeu, pensar como seria a vida dessas pessoas, os sacrifícios que eles fizeram para, de alguma maneira, fazer com que a gente se tornasse quem a gente é, fazer com que a gente chegasse até aqui. Então, eu sei quem eu sou, eu sei exatamente da onde eu vim e eu tenho orgulho de poder passar isso para minhas filhas, né? A gente tem 3 filhas e, de alguma maneira, eu tento mostrar para elas a importância do pertencimento, né? De saber quem a gente é. E, orgulhosamente, eu tenho isso bem desvendado. Eu acho que a gente vem de uma origem de mulheres bastante fortes. Bem lá atrás a gente tem uma origem indígena, a gente tem origem portuguesa, francesa, italiana e também alemã. Eu acho que essa mistura faz a gente ser quem a gente é e eu tenho orgulho disso. Orgulho demais. Você é uma navegadora também, você é fotógrafa de natureza, foi se descobrindo também ao longo do caminho, mas você navegou bastante, né? De que forma você navega junto com a Tamara, né? É claro que a vida é dela, isso é bastante claro, as coisas que ela escreve, inclusive sobre você, sobre vocês, e o que ela fala, é uma relação muito amorosa, cheia de afeto e muito livre. Isso é muito importante, às vezes é raro, né? É difícil a gente se desvencilhar dos filhos. Como é que é ver as suas filhas e cada uma ao seu modo, né? Vê-las voando, navegando, indo, né? E desfrutando de uma forma tão disponível para a vida. Quando eu era bem pequena, eu não tinha ainda meus 10 anos, o meu pai me deu de presente um veleiro. Era logo o início da classe optimista no Brasil. E eu acho que a partir do momento que eu aprendi a conduzir o barco sozinha, mesmo que fosse num lugar pequeno, né? A gente frequentava a represa Guarapiranga. Depois eu vim navegar em mar, mas quando você é pequenininha e você tem o controle das tuas decisões, você tem autonomia, você sabe que você é responsável por aquilo que você fizer de manobra, a hora de ir, a hora de vir, depois competição, você aprender com os outros, você ajudar os outros, ser solidário e cuidar das suas próprias coisas, né? Foi um grande ensinamento. Esse aprendizado que eu tive quando criança, eu passo a aplicar ao longo de toda a minha vida, para todas as minhas decisões. E isso eu tentei transferir para as meninas, né? Desde pequenininhas eu levava elas para aprender a velejar, da mesma maneira que eu um dia aprendi, e elas deveriam ter sua autonomia. E eu fiz questão que elas soubessem velejar, fiz questão que elas entrassem nesse universo, porque não é só a manobra do barco, mas você saber observar a natureza, você observar os fenômenos, você perceber que tem nuvens chegando que não tinham, que tem um dia que vai chover, mas a chuva vai passar e você vai se molhar e não tem nada demais. O vento, você vai aprender a lidar com o barco para ele sofrer o menos possível no vento. Então você vai se ocupando do que vem no teu redor. Essa visão macro, né, da vida, eu acho que um barquinho à vela te ensina. Agora, o que eu não esperava é que a minha filha fosse tão longe. Eu acostumei com a Mir, nós somos casados há 30 anos e a partir do momento que eu vi que ele ia e vinha e as meninas começaram a crescer e eu percebi que a gente deveria fazer parte da vida dele e não só ser passiva, mas também ativa, foi quando eu disse a ele que estava na hora da gente ir junto numa viagem.
e nós organizamos essa primeira viagem juntos para a Antártica com as crianças, que foi tão espetacular que eu quis que essa viagem não acabasse nunca. E foi então que eu obriguei elas a fazerem diários, e esses diários eu fiz uma compilação, uma organização de conteúdo quando nós voltamos, e organizei um livro, que eu não sabia que a gente iria fazer com que esse livro fosse publicado, mas originalmente era um livro para que as meninas nunca se esquecessem da viagem que a gente tinha feito. De alguma maneira essa viagem duraria para sempre, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu acho que essa história de escrever um livro é mais ou menos isso, né? Para você fazer com que aquela viagem não termine, ou aquela passagem não acabe, para aquela vivência seja perpetuada. E eu acho que é esse o objetivo, e que eu, de alguma maneira, consegui, através do incentivo delas, né? Que elas deveriam entender que aquele diário poderia se transformar em algo maior, poderia ser compartilhado para outras pessoas. E é isso que eu vejo a Tamara reimprimindo, né? A história de fazer um diário de uma viagem, uma experiência que ela viveu, de repente ela está dividindo com outras pessoas. Isso é muito incrível. E o que eu não esperava realmente é que ela tivesse essa autonomia tão jovem, né? De repente ela me ligou dizendo que viria para o Brasil navegando, e eu disse a ela: você não tem idade para isso, você não tem maturidade para isso, você nem sabe velejar. E ela desligou o telefone, e ela disse depois, porque eu não poderia passar meus medos para ela, né? O que eu estava querendo dizer é que ela não tinha a experiência no mar, né? E ela só disse: mamãe, eu não tenho, mas a viagem é tão longa que eu vou aprendendo no caminho. E aí você vai dizer o que para uma filha? Agora eu tô tendo que fazer essa adaptação de aprender com as minhas filhas como encarar, né, os filhos adultos agora. Mas tem uma parte que é muito boa disso, que é o incentivo que eu tenho para poder dar passos que eu não estava programada, né? E hoje eu aprendo com elas as atividades que eu tenho feito agora, né? As viagens que eu faço sozinha, as trilhas que eu tenho feito, as escaladas que eu tenho feito, os grupos de pessoas que eu não conhecia, e eu me vi capaz, né? E é incrível você, depois de 50 anos, começando com uma atividade nova que você não sabia ser capaz, né? Isso para mim é maravilhoso. Quando todo mundo acha que você já foi teu tempo, agora os jovens estão fazendo. Não, é a hora que você percebe que você está leve de novo, que você criou teus filhos e você está começando a descobrir uma nova janela na tua própria vida, né? É uma janela sem fim, né? É cultural, né? A gente sempre coloca, nos enfia nos quadrados, numas bolas aí, num círculo. Se fosse só círculo, tava bom. Mas ela fez alguma coisa que talvez tivesse te passado pela cabeça fazer, de uma inquietação, de uma ousadia, né? De uma provocação consigo mesma, e que você, ao seu modo agora, a partir da conquista e do enfrentamento dela, porque nada é mais verdadeiro do que eu vou aprender fazendo, né? Claro, quando envolve riscos, não, mas espera, precisa de uma técnica, precisa, né, você não sabe fazer isso. Sabe, quando você começa a aprender uma atividade, quando é esporte, muito dela vem no intuitivo, né? Você percebe, você começa a se tornar parte daquele instrumento. Então, se você... Por exemplo, mesmo um jogo de tênis, uma hora parece que a raquete é parte do teu braço, né? Se você vai mergulhar, parte do equipamento é parte de você. Se você está num barco, parte do barco é parte de você. Quando você tem essa conexão, aí as coisas ficam mais simples, né? Você sente mais, vai mais na intuição. E eu fico feliz que ela esteja gostando dessa atividade, porque assim como eu um dia aprendi, eu fiz questão que ela um dia aprendesse também, e de repente ela ainda foi mais longe do que eu. É aquela história, né, de que você dá asa para os filhos e eles fazem voos mais altos que os nossos. E os caminhos, né, vão indo individualmente, depois coletivamente. Você hoje também escala, você vai aprendendo, e vai aprendendo na raça, vai aprendendo fazendo. Eu tô aprendendo, e eu fico feliz, porque existem limitações, né, limites que são colocados pelas pessoas. E, na verdade, você percebe que você pode vencê-los. E eu acho que a gente não pode se limitar
por aquilo que a gente acha que a gente não sabe. Eu acho que a gente tem que pelo menos tentar. Sem dúvida, é o que você está fazando agora. Eu tô tentando várias coisas agora. Isso é muito bom. Tô feliz nesse... É uma nova fase da vida, né? Tô feliz de estar vivendo isso. A autonomia, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente pode dar para os filhos, né? É a segurança para que eles vivam. A autonomia não é simples, mas a liberdade também não é nada simples, né? Mas ela é... Eu acho que se eu tivesse que escolher uma palavra na minha vida, seria a liberdade. Eu acho que é um dos grandes patrimônios que a gente pode ter. Marina, para a gente encerrar aqui, estamos aqui no canal Corpo, Cabeça, Coração. Assim como você, eu também me vi querendo fazer coisas diferentes depois de muito tempo de jornalismo factual ali. Eu fiquei 20 anos em redação, mas eu comecei a querer fazer mais, tratar mais de saúde física, mental e emocional, que é aquilo que sempre me moveu. Eu queria que você encerrasse aqui falando desses 3 Cs, né? Corpo, cabeça, coração. Como é que a saúde física, mental e emocional se conectam, se harmonizam, se ajudam, se aperfeiçoam? Eu acho que a conexão tá na vontade, né? Tá no querer. Quando a gente quer, a gente consegue coisas, a gente consegue milagres. Mas a sintonia a gente tem que estar bem de cabeça, bem de corpo e bem de coração. Eu acho que o querer é uma palavra mágica e libertadora também. Acho que é importante a gente querer porque a gente vai mais longe.